Então, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor sempre, bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que uma das dificuldades, medos que o ser humano tem nesses dias também é a questão de estar sozinho. Diante de tantas lutas, como é que eu vou lidar com elas se eu estiver sozinho? Esse é um dos grandes medos do ser humano. O ser humano tem um medo profundo da solidão. Eu não digo solidão em estar sozinho numa casa. Ah, eu estou sozinho na casa. Não, isso não é solidão. Você está sozinho na casa, mas você está ao mesmo tempo cercado de pessoas que amam você, que ligam para você. A solidão é algo mais profundo. A solidão é você ter realmente o medo de não ter nada nem ninguém por você. Inclusive, esse medo da solidão envolve o próprio Deus. Essa é uma das questões principais. É que o ser humano tem um medo de estar tão sozinho que nem o próprio Deus, de fato, esteja olhando para ele. E nós vamos ver hoje no Evangelho de João, capítulo 17, que nós ainda faremos a leitura, que a verdade é que nós nunca estamos sozinhos. Nunca, nunca mesmo. Mesmo que você tenha que morar no deserto, como Davi tantas vezes teve que ir para o deserto, mesmo que você tenha que se esconder por causa de perseguições, como tantos mártires antes então da morte tiveram que se esconder, fugir, Deus sempre está com o seu povo. Isso é indiscutível. Ele vela pelo seu povo, ele guarda, ele cuida. E essa é uma das certezas mais preciosas que nós temos, que o Deus Criador dos céus e da terra, de fato, sempre vela pelo seu povo. Ou seja, nunca estaremos sozinhos. Perceba que essa crise existencial, que inclusive, dentro da filosofia existencialista, que surge exatamente porque o mundo está numa crise, o mundo está numa crise absurda, sem sentido, sem causa, sem nem propósito. Por quê? Exatamente por causa de tudo aquilo que estava adentrando ao mundo no período do modernismo. Então, as pessoas precisaram lidar com o sentido da vida. E um dos problemas é exatamente o fato de que o homem rejeitou a existência de Deus. Então, se Deus não existe, nós estamos sozinhos aqui. E se de repente não tiver ninguém por aqui, aí é que o negócio fica pior mesmo. E a verdade é que tanto Deus nos criou, quanto Ele cuida de nós. Ele vela pelo seu povo. Desde a eternidade, quando nos escolheu, desde o período, contando o período do ministério de Jesus, em que ele esteve cuidando dos seus discípulos, e envolve sua pós-ressurreição, ou seja, a sua ascensão e seu cuidado para conosco, e o próprio Espírito que age em nós, que opera em nós. Então, temos a manifestação do cuidado de Deus em tudo que Deus faz. E nós queremos ir exatamente para o texto de João 17, como nós falamos, para que nós possamos ver a oração de Jesus por nós, que é uma oração de intercessão por nós, é uma oração por isso chamada de sacerdotal, ao mesmo tempo que também é uma oração que, acima de tudo, primariamente visa a glória de Deus. João capítulo 17. Deus velando por nós por meio desta oração de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, como contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles mesmos sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra lida. Fala conosco, Senhor, para que teu nome seja glorificado em nossas vidas, por meio do conhecimento do Senhor, do nosso estreitamento da relação contigo, a partir, Senhor Deus, da tua própria palavra, que transforma-nos por meio do agir do teu Espírito graciosamente. Ó Deus, que o Senhor fale conosco para a tua glória, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós precisamos ter um pouco de noção do contexto do texto de João 17. Isso faz a gente voltar para o capítulo 13 de João, onde nós vamos encontrar o lugar onde Jesus estava com seus discípulos quando fez a oração sacerdotal. O texto nos diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E então, neste momento inicial, o Senhor Jesus, ele começa uma série de ações e palavras ali no cenáculo, como nos diz Lucas capítulo 22, versículo 7, que foi o lugar da Páscoa. É ali onde Jesus, em João 13, está também celebrando a Páscoa, que seria a sua última Páscoa junto aos seus discípulos, antes da sua crucificação. Lucas 22, versículo 7 diz que chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E então Jesus manda os seus discípulos a conseguirem um cenáculo, um espaço para que eles pudessem celebrar a Páscoa. E os discípulos foram e encontraram tudo como o Senhor Jesus havia dito. E é exatamente ali, neste cenáculo, que depois vocês poderão ler melhor em Lucas 22, que Jesus se encontra com seus discípulos, desde o capítulo 13. Isso é importante. Desde o capítulo 13, o Senhor Jesus está com os discípulos neste mesmo lugar. E é neste lugar que o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos. Nós temos aqui, no versículo de 4 a 20, o Senhor Jesus ensinando sobre o serviço, sobre a humildade, ele lava os pés dos discípulos. Logo em seguida, ele indica quem era o traidor, o Judas. Eles não entenderam muito bem. Todavia, ele indica que o Judas iria traí-lo. Depois que Judas sai, o Senhor Jesus fala sobre o novo mandamento.
terceiro e novo mandamento, que ele no versículo 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Logo em seguida, a gente encontra que Pedro é avisado de que vai negar a Jesus. E depois que Jesus avisa que Pedro iria negá-lo, começa um grande discurso, do capítulo 14 ao capítulo 16, consolando os discípulos antecipadamente para a morte dele. Ou seja, ele está preparando os discípulos para a morte dele na cruz do Calvário. Para que quando eles vissem o que Jesus estava na cruz do Calvário, lembrassem de tudo que Jesus havia dito e crescem que Jesus estava indo para a cruz voluntariamente, se entregando. Ele não foi tirado a vida dele foi entregue, ainda que pelas mãos dos gentios e de gente de Israel, como diz Atos capítulo 4, na oração que a igreja faz. Então, tendo consolado, confortado os discípulos, o Senhor Jesus vai fazer essa oração. É a oração que nós lemos. Logo depois da oração, ele vai seguir para o Getsemane, onde estará orando ao Senhor e seguindo para a crucificação. Então, veja que tudo isso é um momento bastante rico, bastante amplo. Jesus está junto aos seus discípulos, junto aos 12 inicialmente, depois 11, né, por causa que Judas sai, e é ali que o Senhor Jesus vai orar ao Senhor. Jesus faz, como sempre demonstra os textos dos evangelhos, ele olha para o alto e ora. É interessante a gente perceber uma coisa. Deus está onde? Deus está no céu, Deus está na terra, embaixo. Pensando em localização, tem algum lugar que Deus esteja? Não, a Escritura diz que o céu dos céus não podem conter a Deus. Portanto, olhar para o céu não é que Deus esteja pensando em uma localização, espaço, ele esteja geograficamente no céu. Porque todos os lugares Deus está. Ele é infinito em seu ser, mas é uma expressão que mostra que Deus está acima de nós. Percebe? Não é um local. Deus não está ali em cima. Deus está em todo o universo. Ele é maior do que o universo. Ele preenche cada espaço de tudo que existe. Mas olhando para o céu, o Senhor Jesus mostra que ele está acima de nós. Ele é superior a nós. Ele é Senhor das nossas vidas, inclusive indicando que ele é Senhor das nossas vidas. E vamos ver então a oração do Senhor Jesus. Na oração do Senhor Jesus, versículo 1, Jesus que olhou ao céu diz: é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Eu sei que não é comum as pessoas fazerem uma relação da redenção como tendo o propósito primário de glorificar a Deus. Mas observe na introdução, no início da oração de Jesus, que ele coloca a redenção como tendo o propósito primário de manifestar a glória do Senhor e não de salvar as nossas vidas. É claro que nós somos salvos, inclusive o nome, projeto de salvação, é exatamente por isso. Todavia, o propósito da salvação é primeiro mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, antes de pensar no benefício que nós recebemos pela obra redentora, ou seja, de Cristo ter sido entregue na cruz do Calvário, antes de pensar nos benefícios que nós recebemos, a vida eterna, a relação com Deus, porque fomos outra vez religados ao Senhor, tudo aquilo que a redenção implica nas nossas vidas, como disse Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3, todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Antes de tudo isso, a redenção é um instrumento divino para manifestar a glória de Deus. Por que é tão importante isso? Porque é uma correção na ordem das coisas. Nós vivemos num mundo humanista. Desde a Renascença foi resgatado o humanismo greco-romano. Ou seja, o mundo pagão da Grécia e de Roma era um mundo em que o homem era o centro e tudo girava em torno do ser humano. Observe que os deuses pagãos sempre são uma imagem do ser humano. Se você pegar a mitologia grega e a mitologia romana, que são na verdade muito semelhantes,
eles expressam a natureza humana. E os deuses fazem exatamente as mesmas coisas que os homens fazem. São tão pecadores quanto. E nisso, o homem se coloca no centro do universo. Tudo gira em torno dele. A Renascença trouxe de volta essa ideia ruim e fez com que a sociedade, e aí o que nós estamos vendo é só uma consequência, voltasse a achar que o homem era a razão de todas as coisas. Lembre-se que o Protágoras foi quem disse que o homem é a medida de todas as coisas. E o Leonardo da Vinci, quando desenhou, na verdade, o homem vitruviano, que é aquela imagem de um homem com um círculo e um quadrado, e ele no centro, sendo a medida perfeita, tanto para um círculo quanto para o quadrado, que são consideradas duas figuras geométricas perfeitas, ele está no centro porque ele é a medida. Ele dá medida a tudo, essa é a ideia. É exatamente uma expressão daquela frase do filósofo Protágoras que disse que o homem é a medida de todas as coisas. Então é assim que a sociedade vem vivendo. E infelizmente isso entrou na igreja. As pessoas acham que Deus vive em função delas. Que Deus está o tempo todo olhando para elas e tentando socorrê-las. Ah, ele está precisando de uma coisa, vou lá. Ah, ele está precisando de outra coisa, vou lá. E é como se Deus estivesse sempre correndo atrás de nós para nos atender às necessidades, como se ele fosse o nosso serviçal. No final das contas, Deus se tornou um mordomo da igreja e não o contrário. E nós precisamos resgatar o ensino bíblico em que nós encontramos na própria oração de Jesus, em que até o plano de redenção tem acima de tudo o propósito de glorificar a Deus. Em outras palavras, nós vivemos para Deus e não o contrário. Nós existimos para a glória de Deus e jamais, jamais o contrário. Tudo foi feito para engrandecer o nome dele. Como nos diz Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso tem alguma implicação? Você pode perguntar, tem alguma implicação para a minha vida saber que a redenção não tem como propósito primário a minha salvação, mas a glória de Deus? Tem. É que você começará a viver em função de Deus e não tentar fazer que Deus viva em função de você. E tem implicações para o seu modo de agir. Quando você sabe que é você quem deve glorificar a Deus, então você se esforça para que a sua vida esteja em acordo com a dele, com o que ele quer. Quando você acha que Deus é que tem que viver em função da sua vida, você tende a murmurar quando as coisas estão ruins, você tende a fazer manha, que nem criança que fica esperando que os pais vão correr lá, fazendo barda para ver se os pais ficam chalerando. Você tende a fazer com que as pessoas vivam em função de você. Muito comum mesmo, de liderados a líderes, que querem que todo mundo gire em função daquela pessoa. Se as pessoas não fizerem a gosto dele, se não fizerem a vontade dele, só falta espernear e chorar que nem uma criança. Por quê? Porque ele aprendeu e assimilou a ideia de que o mundo gira em torno dessa pessoa. E quando nós corrigimos essa visão e colocamos uma cosmovisão bíblica, então nós somos conduzidos a viver para Deus. E isso inclusive nos ajuda a amadurecer, porque nos ajuda a tomar posturas mais maduras. Eu tenho que me adequar a Deus e não Deus se adequar a mim. Eu tenho que me esforçar para agradar a Deus e não Deus se esforçar para me agradar. E assim a gente vai começando a fazer aquilo que agrada a Deus, se dedicando, pedindo ajuda, claro, porque nós precisamos de auxílio do Espírito Santo, da palavra, para isso, mas nós vamos procurando, vamos nos esforçando para isso. Faz uma grande diferença. Inclusive, faz uma diferença monumental nas relações interpessoais. Porque quando nós convivemos com pessoas que querem glorificar a Deus, essas pessoas, se elas erram e são exortadas, elas recebem exortação, elas agradecem pela correção e elas então procuram se acertar. Pessoas que acham que tudo gira em torno delas, quando elas são corrigidas, a primeira coisa que elas fazem é ficar de fazendo bico para o pastor, para os irmãos, se aborrecem, já não querem mais falar com ninguém. Por quê? Porque elas acham que devem ser agradadas a todo custo. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina, e é fundamental, é que a salvação não gira em torno de nós. Você não é o centro do mundo, é Deus.
Nós somos como planetas girando ao redor do Sol. Não é o Sol que gira ao redor dos planetas. Eu sei que parece. A impressão é que o Sol está girando ao redor da Terra, não é? Você olha para o céu e pensa, o Sol gira em torno de nós. Então ele vive em função de nós. Mas a verdade, quando você conhece a verdade, nessa analogia do conhecimento do sistema solar e a nossa vida na relação com Deus, quando você conhece a verdade, é que o Sol está paradinho, permanente, quietinho, e somos nós que giramos em torno dele, porque na verdade é ele o centro do sistema e não nós. Então, assim também deve ser a nossa vida. Nós vivemos para a glória de Deus, nós existimos para glorificar o Senhor. Todavia, é claro que o plano de salvação visa também a nossa salvação. E no versículo 2 ele diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Então, o plano de salvação visa a nossa salvação. Sim, Deus planejou nos salvar, planejou nos dar vida eterna. Só que veja que coisa interessante. A vida eterna não é um lugar, ou mesmo um tempo futuro, a fim de que lhes conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na verdade, a vida eterna não é apenas uma questão de dias bons no futuro, é muito mais. A vida eterna é a própria relação com Deus. A relação com Deus é que dá início à vida eterna. A nossa relação plena com Deus. É claro que aqui ainda não desfrutamos dela completamente. Por quê? Somos pecadores. Alguém aqui nunca pecou? Então todos nós somos pecadores. E a nossa relação com Deus, portanto, ainda tem suas brechas, né? Ainda não somos incorruptíveis. Paulo nos diz em 1 Coríntios 15 que nós teremos um corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível é que mostrará uma relação perfeita, plena, né, com Deus, porque então seremos santos como Ele é santo. Mas a eternidade não é apenas um tempo futuro, é mais que isso. E é importante nós entendermos isso. Sabe por que é importante nós entendermos isso? Porque se nós olharmos apenas para o tempo futuro, nós perderemos o desfrute da bênção que é termos uma relação com Deus no presente. Você tem uma relação com Deus no presente ou está esperando que aconteça apenas no futuro? Ou está esperando que apenas quando Jesus voltar você comece a andar com Deus? Não. E a eternidade ou a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus, é estar nele. É nisso que está nosso desfrute da vida eterna, nessa relação com Deus outra vez, restaurada a relação com Deus. E Jesus veio para nos trazer essa relação. Porque antes de conhecer a Cristo, antes da obra de Cristo, o homem não tinha relação com Deus. A relação com Deus estava rompida. A vida eterna é exatamente a união outra vez, a restauração da relação, o poder andar com Deus outra vez. E aí começa a vida eterna. Ainda que aqui ela esteja sendo vivenciada, desfrutada de forma rudimentar, comparado com aquilo que veremos por causa do operar de Deus, da incorruptibilidade que nós receberemos da parte do próprio Deus. E aí, a partir do versículo 4, o Senhor Jesus diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Observe que qual é o propósito de Jesus Cristo? Glorificar o Pai. Cristo veio para glorificar o Pai. Cristo veio para nos salvar, mas ele veio primeiro para o quê? Glorificar o Pai. O propósito de Jesus Cristo é glorificar a Deus, glorificar o Pai. E como é que ele faz isso? Ele glorifica o Pai pregando a palavra. Veja o que diz o versículo 8. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Veja que Jesus veio e transmitiu exatamente as palavras do Pai. Ele glorifica o Pai assim. Mas não só assim. Ele também glorifica o Pai fazendo a obra que o Pai o confiou a fazer. Então, duas formas, ou duas maneiras então que Jesus glorificou o Pai.
Ele glorificou o Pai pregando com fidelidade a mensagem, a palavra de Deus, e ele glorificou o Pai fazendo a obra que Deus o havia designado, que é exatamente a crucificação. E isso não tem uma aplicação para nossas vidas? Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Você já pensou qual é o seu propósito de vida? E no trabalho, e no estudo, nas relações, na família, na educação de filhos, na vida social de uma forma geral, no comprar e no vender. Ou seja, em tudo que nós fazemos, qual é o seu propósito de vida? Você não sabe ainda? Eu quero lhe dizer, o seu propósito é o mesmo propósito que Jesus, o varão perfeito, tinha o propósito de glorificar a Deus. E veja que ele glorificou a Deus fazendo o quê, como nós falamos? Pregando com fidelidade a palavra de Deus. Como é que nós glorificamos a Deus? Pregando a palavra de Deus com fidelidade. Não para agradar pessoas, não para satisfazer os nossos caprichos, mas pregando com fidelidade. Quando nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade, quando anunciamos para as pessoas a palavra de Deus do jeito que Deus nos deu, ele diz assim, eu preguei o que o Senhor me deu. Então, quando nós pregamos o que o Senhor nos deu, nós estamos imitando Jesus. Não é para nós imitarmos Jesus? Jesus não é o nosso modelo perfeito? Claro que Jesus não veio só para ser modelo. Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Jesus também é o nosso modelo, para que nós glorifiquemos ao Pai como Ele glorificou. E nós temos que glorificá-lo falando aquilo que Ele nos ensinou a falar. Mas também vivendo de acordo com a vontade de Deus. O seu propósito de vida é glorificar a Deus. E é tão bom a gente saber o propósito da nossa vida. É importante porque a gente precisa ter um norte para a nossa vida. Observe que pessoas que não têm causa e não têm propósito, elas ficam perdidas. Por isso que o mundo está completamente confuso e as pessoas estão adoecendo. Porque o naturalismo e o materialismo, que não são a mesma coisa, mas se agregam, eles destruíram a sociedade. Destruíram. O naturalismo e o materialismo dizem o seguinte, tudo que existe é o aqui e agora e é o que você vê. Tudo começou de alguma forma banal, ou seja, seja qual for a teoria, e tudo está caminhando para um futuro incerto. No final das contas, o que existe é a matéria como nós vemos. Então as pessoas, olhando para essa teoria e consequentemente tiveram as suas impressões. Então, minha vida não tem sentido. Porque se eu existo por acaso, ou seja, meu começo é o acaso, e meu futuro ele não tem nenhum propósito, então para que eu existo? E a vida perde sentido. Obviamente nós adoecemos, porque nós precisamos de um sentido para a vida. E o sentido está no Senhor. Ele é a causa, nos criou, ele é o propósito, porque nós devemos existir para a glória dele. Observe que quando você não pensa no propósito da sua vida, até mesmo as coisas mais básicas da vida ficam sem graça. Por que você trabalha? Para ganhar dinheiro? Então porque eu não jogo logo na Mega Sena, ganha um monte de dinheiro e acabou, deu. Percebe? Fica sem sentido. Se é só para ganhar dinheiro, então qualquer jeito se ganha dinheiro e vive-se a vida. Mas não é. Não se trabalha para ganhar dinheiro. Se trabalha para glorificar a Deus. Para levar a glória de Deus adiante, para servir pessoas, para mostrar o amor de Deus, mostrar a justiça, para mostrar a própria dedicação do Senhor, para mostrar o caráter de Deus, os atributos de Deus que são comunicados a nós para o mundo. O trabalho é um instrumento para manifestar a glória de Deus, não é para conseguir dinheiro. O dinheiro, a palavra do Senhor nos diz que o salário, o trabalhador é digno do seu salário, mas ele não é o foco, não é o propósito, ele é uma consequência natural. Aquele que trabalha é justo que receba, mas eu trabalho para glorificar a Deus e não apenas para ter. Porque quando o trabalho é justificado apenas pelo ter, observe que se justifica todo tipo de falcatrua. Se o propósito do trabalho é conseguir dinheiro, então eu posso roubar, eu posso enganar, o corrupto por aí vai fazer de tudo que ele pode para conseguir dinheiro, eu posso tentar a sorte apenas para conseguir dinheiro e depois deixar de trabalhar, e aí eu perco então minha utilidade dentro da própria sociedade e assim por diante. Nós temos um propósito, o nosso propósito é glorificar a Deus. Faça isso, aplique isso a tudo na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, no que você faz dentro da igreja, quer pregando, quer cantando ao Senhor, quer fazendo, seja o que for. Você aplique isso à sua vida, porque aí você terá uma direção,
Ah, meu propósito é glorificar a Deus, então eu tenho que ir por aqui. Meu propósito é glorificar a Deus. Então no trabalho eu vou ser honesto, eu vou servir as pessoas, eu não vou ficar competindo com as pessoas. Observe, uma pessoa que quer apenas progredir no trabalho, ela adere a esse mundo competitivo. O mundo está super competitivo. E uma pessoa fica tentando derrubar a outra. Eu tenho certeza que aqueles que nos ouvem sabem que dentro das empresas é muito comum a pessoa tentar derrubar a outra. Ela faz de tudo. Por quê? Porque ela acha que o propósito do trabalho é só conseguir prosperar, é só financeiro. Mas uma pessoa que entende que o propósito é glorificar a Deus, ela não entra nessa. Ela continua servindo, ela prefere ser mais humilde, mas continuar glorificando a Deus. Ela prefere fazer o certo do que fazer o errado para agradar alguém, um chefe, por exemplo. Ela prefere andar na linha para que cumpra o propósito de glorificar a Deus com o seu trabalho, do que sair da linha e então deixar de ter propósito no seu trabalho, ou fazer dele um propósito banal, que é apenas enriquecer. Então, a nossa vida tem propósito. E Jesus diz que ele veio para glorificar a Deus. O propósito da sua vida era glorificar a Deus. E nós devemos ter também esse propósito. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Mas logo que Jesus fala desse propósito da sua vida, que é glorificar a Deus, a partir do versículo 9 até o versículo número 16 e também o 20, Jesus nos fala ele faz uma distinção entre o mundo e os que pertencem a ele. Ele diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja que Cristo distingue seus filhos dentre o mundo. E é interessante que ele distingue até mesmo de entre os que estão na igreja visível. Ou seja, Jesus conhece a gente. Lembre que nós falamos que no início lá em João 13, o Senhor Jesus indica o traidor, avisando que Judas iria traí-lo. Portanto, o que aconteceu? O Senhor Jesus distinguiu dos 12 discípulos, ele distinguiu 11 de um. Ou seja, um era o traidor, 11 não eram. Então Jesus conhecia muito bem quem eram os seus discípulos e fez distinção. Jesus distingue, Jesus conhece o que são seus. Jesus conhece. Veja que ele está orando por eles, pedindo por eles. Aquele que veio para glorificar a Deus, aquele que veio para dar vida eterna aos que creem em seu nome, ele intercede por nós. Não estamos sozinhos. Meus amados, não estamos sozinhos. Ele vela por nós. Ele roga, olha, eu rogo por eles. Eu rogo, eu peço por eles. Ele até no versículo 20 diz: não rogo somente por estes, ou seja, pelos 11 que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então observe que Jesus faz distinção, significa que ele nos conhece. Você que acha que é mais um na multidão, tire isso da sua cabeça. Não tem como você pensar que é mais um na multidão quando você conhece o Senhor Jesus e as palavras que ele nos deu. Porque ele diz que nos conhece, sonda o nosso coração, que ele distingue aqueles que pertencem a ele. Ele sabe de tudo que se passa em nós, ele nos conhece perfeitamente. E tanto nos ama que intercede por nós junto ao Pai. Lembrando as palavras de Davi no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus nos conhece. Jesus diz: Pai, eu oro por eles. Você acha que está sozinho? Não está. Pai, eu peço por eles. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, nosso mediador, que intercede por nós e mostra que nos ama. Ele ama a sua igreja, ele pede pela sua igreja, ele cuida dela. Ele intercede por nós continuamente. Tanto que lá em Hebreus ele fala que nós temos um sumo sacerdote que nos achega a Deus, que media entre nós e Deus. Portanto, Jesus cuida da sua igreja. Ele ama a sua igreja e cuida da sua igreja. E nós precisamos descansar nisso. Em dias difíceis, em que a gente acha que as coisas estão completamente fora do controle, precisamos lembrar que elas não só estão no controle, Deus
sempre terá o mundo sob controle, mesmo que pareça que não, ele sempre será o Senhor de tudo, mas ainda é aquele que cuida de nós. Deus controla tudo, controla, mas é mais do que isso. Para nós é mais ainda importante saber que ele não só controla, mas ele cuida de nós particularmente. Ele cuida de nós de forma específica. Veja que Jesus orou pelos 11, orou por aqueles que estavam ali com ele. Jesus conhece, Jesus cuida. Eles não são do mundo, como também não sou, ele disse, e orou por eles. Em outras palavras, você tem um intercessor junto ao Pai. E não só junto ao Pai, porque o Espírito Santo nos foi dado para ser também o nosso advogado aqui, aplicando à nossa vida a justiça de Jesus e nos ajudando a viver segundo a palavra de Deus aqui, para a glória de Deus. Nós temos alguém cuidando de nós. Sabe, naquele dia que você geme na cama e que está abatido, está enfermo, está angustiado, se sente sozinho e que não sabe então o que fazer, lembre-se, Jesus é o verdadeiro intercessor. Ele cuida, ele pede, ele conhece seu coração. Você deveria clamar a ele. E clamar a ele confiando nele, como aquele que cuida de nós. Veja que na oração sacerdotal ele pediu por nós. 2000 anos, arredondando, né? 2000 anos antes, Jesus orou por nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós não tínhamos nem nascido, obviamente. 2000 anos e Jesus orou por nós. Ele disse, eu rogo também por aqueles que vão crer. Ou seja, ele intercedeu por nós. Então, lance a sua vida sobre Jesus. Lance. Inclusive, pensando naquilo que nós falamos antes, lance pedindo que ele ajude você a glorificar o nome dele. Porque viver para a glória de Deus significa querer se adequar a Deus. Ou seja, querer fazer, Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não consigo fazer isso, eu não consigo perdoar, eu não consigo praticar o que é bom, eu não consigo fazer o que é o certo, eu não consigo me corrigir, eu não consigo isso. Seja qual for o seu problema, peça a Deus, Senhor, o Senhor conhece meu coração e sabes do que eu peco, no que eu erro, no que eu preciso mudar, para que a sua vida venha a ter o deleite de fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, nosso intercessor, ele não só intercede por nós, pedindo que Deus nos perdoe ou cuide de nossas necessidades quando nós estamos precisando de ajuda, mas também para que nós sejamos agradáveis a ele. E é exatamente o que ele diz em seguida. O versículo de número 17, o Senhor Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Observe que Jesus intercedeu pela igreja, pedindo que Deus a santificasse. Ele mesmo começaria isso, porque ele, na cruz do Calvário, traria a justiça divina para a sua igreja. Mas ele pede que Deus a santifique na palavra continuamente. Ou seja, que Deus esteja trabalhando na vida da igreja. É por isso que tantas vezes a nossa vida é marcada por lutas. Você já perguntou por que você passa por coisas que machucam, que marcam você? Já pensou na possibilidade de que seja o trabalhar de Deus na sua vida? Já pensou que Deus possa estar corrigindo você, esteja trabalhando, cortando as arestas, modelando a sua vida? Lembre-se que Jesus pediu isso muito antes. Sim, foi Jesus o primeiro aqui a pedir para que Deus trabalhasse a nossa vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós devemos olhar para Deus e dizer assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu a oração do teu filho e o Senhor está santificando a minha vida, está me dando problemas, angústias e tribulações para que eu, no vale da sombra da morte, me achegue humildemente a ti. Como disse Davi no Salmo 23, que ali a tua vara e o teu cajado me consolam. Então glorifique a Deus por ver que ele ouviu a oração do filho e tem santificado a sua igreja. Mas também peça a Deus que ajude você a realmente perceber isso. Porque como é importante nós percebermos o trabalhar de Deus em nossas vidas, como é importante nós percebermos o que Deus está fazendo em nós, porque está santificando. Por quê? Porque Ele está preparando-nos para Ele mesmo. O propósito de Deus para a sua vida não é apenas viver aqui de forma agradável. Ele ama a gente e nos dá muitas coisas boas. Mas o propósito de Deus para a tua vida é fazer você estar pronto para a volta de Jesus. É preparar você para o dia do encontro, para que naquele dia você não tenha medo, mas alegria.
Para que naquele dia você não tenha o receio de vê-lo, com medo de ser castigado, mas tenha o prazer de saber que ele veio buscar para você se alegrar com ele. De forma que você esteja preparado para aquele dia que será para nós um encontro maravilhoso. Por isso a santificação é importante. Lembre-se que Jesus pagou na cruz do Calvário o preço para que nós pudéssemos ser, como diz em Efésios capítulo 5, versículo 25 e diante, para ser uma noiva, uma igreja santa, sem rugas, sem mácula, sem defeito. Ou seja, uma linda noiva de branco, adornada para o seu noivo, no dia que Jesus voltar, para aquele maravilhoso encontro. E Jesus orou por nós aqui. Jesus cuida da gente? Ah, como cuida! Como Ele cuida de nós, como Ele nos ama. Veja nas intercessões de Jesus por nossas vidas, cuidando de nós em todas as nossas necessidades. E Ele mesmo fez isso também ao morrer e ressuscitar para nos dar nova vida, justiça e nova vida. Mas Jesus continua na sua oração. No versículo 18 ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Nós costumamos orar por missionários, por pastores, por pessoas que estão fazendo a obra e pela própria igreja para que faça. Jesus foi o primeiro a orar. Jesus colocou diante do Pai a questão fundamental. Eles estão no mundo e eu os envio para pregar, para anunciar, para fazer esta obra. Pai, cuida deles. Cuida deles. Sabe, aquela preocupação que nós temos com nossos missionários que estão em lugares difíceis, Jesus também mostrou esse cuidado. Aquele cuidado porque ele estava enviando. Jesus, em Mateus 28, 19, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus enviou a sua igreja e ele intercede por ela. Nunca pense que Jesus envia e abandona, jamais. Talvez alguém faça isso. Talvez muitas pessoas, e até mesmo eu sei que infelizmente dentro das igrejas, pessoas mandam missionários e abandonam no lugar. Mas Deus nunca faz isso. Nunca. Deus nunca envia e larga para que a pessoa se vire sozinho. Jesus intercedeu pela sua igreja, que ele enviou ao mundo. Ele cuida. Aqueles que ele envia, ele cuida, ele protege, ele guarda, ele fortalece. Quando Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel, ele chamou o profeta Samuel ungiu Davi para que fosse o rei, e a partir daquele momento, do momento que Davi recebeu a unção da parte do Samuel, até o momento em que ele foi realmente coroado, ele passou um longo período de tribulações. Por quê? Ou para quê? Para que fosse capaz de cuidar do povo de Deus. Ele estava sempre preparado. Aqueles que já foram para se alistaram, aqueles que passaram pelo exército, sabem a importância da preparação. Ou seja, há um momento em que as pessoas precisam ser preparadas para a luta. Imagine uma pessoa que nunca foi preparada entrar na guerra. Ela com certeza vai morrer. Davi foi preparado. Portanto, Deus, quando enviou Davi, ou quando escolheu Davi, também preparou, cuidou. Ele não simplesmente disse: Davi, você vai ser o rei, te vira agora, tá? Não. Ele escolheu, ungiu e capacitou. Do mesmo jeito, Deus faz com sua igreja de todas as gerações. Jesus enviou ao mundo e rogou pela igreja, pediu em favor da igreja, pediu que o Pai ajudasse a igreja, de forma que a igreja pudesse, inclusive, ser fiel na pregação da palavra, ser fiel no cumprimento da obra do Senhor, para que Deus fosse glorificado na sua vida. Deus sempre capacita, cuida daqueles que ele envia. Então Deus nunca nos abandona. Observe que em toda a oração sacerdotal, o Senhor Jesus mostra o cuidado para conosco, mostra que ele está atento às nossas necessidades, à nossa vida, e está cuidando de nós. E por fim, a partir do versículo 21, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja. Pai, eu rogo por eles, para que eles tenham unidade. Isso é muito importante para Deus. É, inclusive, um triste episódio da história da igreja, o fato de que a igreja deixou de ter unidade por causa dos interesses particulares de alguns. A igreja deixou de ter uma unidade. Não uma unidade em torno de um homem, mas qualquer, mas uma unidade em torno de Cristo, ou seja, Cristo ser a razão desta unidade. Lá no Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Cristo é o unificador. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós somos unidos em Cristo Jesus, porque ele derrubou a parede de separação. Jesus intercedeu pela igreja. Pai, que eles sejam um. Pai, que eles sejam um. Veja que é importante. Deus quer que nós tenhamos uma unidade, que nós vivamos um relacionamento, como ele disse no capítulo 13, vivendo o novo mandamento, que é o amar uns aos outros como eu vos amei. Ele quer isso. A unidade da igreja é importante, porque ela manifesta a glória de Deus, a própria unidade da Trindade, que são pessoas diferentes, totalmente unidas. Um em três, três em um. Ou seja, a nossa unidade manifesta a glória do Senhor, que é o Deus triuno. Deus quer que a gente tenha essa unidade, a gente deve lutar por ela. Tanto que Paulo nos diz, em Efésios capítulo 4, que nós devemos lutar por isso, preservar. Ele diz, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Unidade. Deus quer a nossa unidade. Jesus orou por esta unidade. E a igreja deve procurar preservar essa unidade para a sua glória. Mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso estando em Cristo. A unidade da igreja só é possível por meio de andar com Cristo, uma permanência em Cristo, em que a palavra de Deus verdadeiramente seja o fundamento. Caso contrário, nós teremos uma falsa unidade, ou seja, pessoas que não querem andar verdadeiramente em Cristo, não querem estar fundamentadas na palavra de Deus, nem vivem cheias do Espírito, elas não podem andar em unidade, porque elas não estão andando com o Senhor. A unidade ela só existe em Cristo, por meio da palavra que nos une e do Espírito que habita na sua igreja. Então, para que nós tenhamos unidade, precisamos buscar cultivar uma perseverança nessas coisas, para que a nossa unidade seja real, seja verdadeira e realmente glorifique a Deus. Realmente aponte para a santa unidade da Trindade, para que glorifique então ao Senhor em nossas relações. Jesus orou por nós. Veja que Jesus, desde o início, está velando por nós. Ele está velando pela sua igreja, para que a sua igreja glorifique ao Pai, para que a sua igreja venha a viver para a glória do Senhor, para que a sua igreja seja uma bênção, para que a sua igreja possa viver a beleza dessa nova vida que Jesus mesmo trouxe para nós em toda a sua dimensão. Ele intercedeu por nós. Então não estamos sozinhos. Se você olha hoje para a igreja visível e vê que ela está precisando de muito auxílio, de muitos cuidados, de muitos consertos, então olhe para Jesus e peça: Jesus, o Senhor intercedeu pela igreja. O Senhor pediu para que o Pai o santificasse. O Senhor pediu para que o Pai cuidasse dela. O Senhor pediu para que ela existisse para a glória do Senhor. Então nos ajude a ver essa igreja viver para a glória do Senhor outra vez. Ou seja, nós devemos buscar a Deus hoje, pedindo para que Deus esteja continuamente restaurando a igreja. Não é por acaso que na história cristã, tantas vezes, nós encontramos Deus avivando a obra, restaurando a obra, reformando a obra, para que a igreja volte ao primeiro amor, volte a uma vida com o Senhor. Então, em nossos dias devemos fazer a mesma coisa. Não estamos sozinhos.
Temos aquele que desde o início intercede pela igreja, pede ao Pai pela igreja e mandou o seu Espírito para operar na sua igreja e nos deu a palavra para falar ao coração da igreja. Então, devemos continuar olhando para Ele. Se a sua vida precisa de melhoras, olha para o Senhor. Ele vela por nós, Ele cuida. Se a igreja onde você congrega precisa de ajustes, olhe para o Senhor, peça ao Senhor, pois Ele continua velando pela sua igreja, de tal modo que nós possamos ver Deus ser glorificado em nós. Nunca desista disso. Nunca pense que está sozinho, porque o Senhor Jesus, desde o início, olha para nós, vela por nós, intercede pela sua igreja e nós somos parte dela. Então, continue orando ao Senhor e buscando nele a graça para viver para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua graça, tua misericórdia, teu amor. Obrigado pelo teu perdão, pela tua compaixão. Obrigado, Senhor, porque Jesus intercedeu por nós e continua a interceder. Obrigado, Senhor Deus, porque não nos deixa só, porque o Senhor nos envia, mas cuida de nós. Obrigado porque o Senhor opera na tua igreja, porque o Senhor nunca a abandonou. E obrigado porque o Senhor, ó Deus, vem nos confortar, mostrando-nos que está a velar por nós continuamente. Obrigado por tudo. Ajude-nos, Senhor Deus, a colocar em prática nas nossas vidas a confiança, a colocar em prática nas nossas vidas a dedicação e o viver para Ti, para que, ó Deus, a nossa vida Te glorifique. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém.